Lucialine Assis e eu vou conversar um pouquinho com você sobre a minha transição capilar que começou há uns bons anos atrás. Mais precisamente, dia 13 de dezembro de 2013 foi quando eu decidi que eu iria começar a minha transição. Não exatamente assim, decidi que ia começar, mas foi quando eu tive consciência de que eu estava realmente em transição capilar. O meu processo de transição começou porque eu ia fazer uma viagem e, assim, mãe alisava meu cabelo desde que eu tinha uns 5 anos mais ou menos. E ela usava aquele pente quente, aquele ferro que a gente coloca no fogão e aplica no cabelo. E foi isso que alisou meu cabelo, porque a gente fazia esse processo de alisamento toda sexta-feira. Então, o meu cabelo teve um alisamento mecânico, porque isso aconteceu durante anos e anos seguidos. Quando eu entrei em transição, que foi em 2013, eu ia fazer uma viagem que eu ia precisar molhar o cabelo várias vezes, porque era um lugar que tinha cachoeira e tudo mais. E aí o meu namorado me indicou que eu testasse deixar o cabelo natural pra não ter que ficar preocupada com isso, né? E foi a partir daí que eu comecei a testar texturização com coquinhos e outras formas de deixar o cabelo mais ou menos cacheadinho. E a partir disso foi que eu conheci também várias meninas no YouTube, inclusive a Maraísa, que também é embaixadora Bioestratos, e ela foi assim uma das pessoas principais a me ajudarem nesse processo de transição, porque é uma mulher negra, uma mulher crespa assim como eu, e eu me inspirei muito nela para passar por esse processo. A partir do momento que eu tive consciência de que eu estava na transição capilar, foi que eu comecei também a produzir conteúdos para o YouTube, né? Então, de certa forma, a minha história na internet começou por conta da minha transição capilar também. Nesse processo de transição, eu passei muito tempo fazendo receitinhas caseiras, porque eu não tava com muita grana, então eu fazia algumas receitas caseiras de tratamentos que, tipo, voinha passou pra mãe que passou pra mim, sabe? Era uma parada, assim, bem de geração mesmo. E, além disso, eu também tive produtos que eram muito queridinhos, justamente por serem produtos mais naturais. Então, quando eu comecei a transição, eu usava muito aquela linha de algas marinhas, a Bioestratos, e a linha de tutano. A linha de tutano foi, assim, uma das que eu mais usei durante o meu processo de transição. E é uma marca que sempre fez parte de minha família, justamente por serem produtos mais naturais. É uma parada que a gente sempre gostou muito. Então, sempre que eu conseguia algum dinheirinho, eu ia lá e comprava alguns dos produtos da Bioestratos para poder usar no meu cabelo, que ele sempre amou demais. Eu não sou uma pessoa muito paciente, então eu decidi finalizar a minha transição coisa assim de 3 meses depois que ela começou, sabe? Porque pra mim a maior dificuldade real de passar pela transição é a questão de você conseguir texturizar o seu cabelo. Eu, tipo, passava muita raiva porque o cabelo tava quebrando, né? A parte lisa tava quebrando muito e aí tava com aquelas duas texturas. E eu tentava fazer, às vezes, a texturização e não dava certo, e era um processo que demorava muito, porque a única texturização que dava certo no meu cabelo era fazer um monte de coquinhos com o cabelo molhado e esperar secar. Só que esse processo era muito demorado, era coisa assim de muitas horas e às vezes não dava certo, então era assim, tipo, um caos pra mim, sabe? E na época eu ainda trabalhava em escritório, eu ia começar a trabalhar em um escritório e eu ainda tava em transição. E aí, na véspera de eu começar o meu primeiro dia de trabalho, eu falei, vou cortar. Entrei no quarto e cortei o meu cabelo inteiro. Inclusive, foi meu namorado que cortou meu cabelo. E aí, eu fiquei com o cabelo bem curtinho e foi, tipo, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque, assim, o cabelo tava maravilhoso, tava forte, porque, né, eu cuidei direitinho dele. E eu acho que essa fase de transição foi uma fase de descoberta pra mim também, porque depois que eu passei por esse processo, eu comecei a me entender enquanto mulher negra, eu percebi que ser negra não era ruim, eu também percebi que o meu cabelo não era ruim, que muito pelo contrário, ele era macio, ele era bonito, e foi uma das primeiras coisas que eu falei, sabe, tipo, quando cortou a última mechinha que eu passei a mão no cabelo, eu falei, caraca, é macio, né, tipo, é totalmente diferente do que eu imaginava, do que as pessoas falavam e que falam até hoje em dia, inclusive.
E eu não me arrependo em absolutamente nada, assim. Eu acho que o processo de transição foi um divisor de águas, eu digo que é o meu renascimento. E eu tenho muita vontade, inclusive, de tatuar essa data em mim, que foi dia 6 de abril de 2014, que foi quando eu finalizei esse processo de transição, fiz o meu Big Shop e me tornei, assim, uma mulher liberta. E se você tá pensando em passar pela transição, eu só posso te dizer que não tem coisa melhor na vida de uma mulher do que ela descobrir todas as formas que ela pode ser. E principalmente se você é uma mulher negra, você perceber que não tem nada de errado com você, sabe? Não tem nada de errado com o seu cabelo, nem com a sua cor, nem com a sua ancestralidade. Muito pelo contrário, essas coisas devem ser motivos de orgulho pra mim e pra você também. Então, se você quer passar pela transição, eu só posso te incentivar, porque assim, a minha vida mudou completamente. E não só o cabelo, mas o jeito de me vestir, o jeito de me portar. Eu tomei posse de mim mesma, sabe? Então, se você quer tomar posse de si mesma também, eu aconselho super a você passar pela transição. E é isso, eu espero muito que esse vídeo te ajude. E se você gostar desse vídeo, compartilha aí com outras pessoas. Se você não tá passando pela transição, compartilha com aquela amiga aí que tá querendo passar, ou que já começou, pra dar aquele incentivo a ela. E também aproveita pra acompanhar aqui o canal de Biostratos, porque a gente tem um monte de dica maravilhosa pra você cuidar do seu cabelo. Então é isso, um beijo e até mais!